Você já se perguntou por que aquela série sobre um assassino em série te prende tanto na cadeira? Ou por que você devora podcasts sobre crimes reais, um atrás do outro, mesmo que isso te deixe com um certo calafrio? Se você é fã de terror, provavelmente já notou essa conexão. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo e entender por que os fãs de terror são tão fascinados pelo true crime. Vamos dissecar o mal, mas de uma forma segura. Aqui do outro lado da tela. Primeiro, vamos pensar no terror. O que nos atrai nele é a adrenalina, o suspense, a sensação de enfrentar nossos medos em um ambiente controlado. Assistimos a um filme de zumbis ou a uma história de fantasma, sabendo que, no final, podemos simplesmente desligar a TV. O monstro não vai sair da tela. É um medo seguro. Agora, pense no true crime. Ele pega essa mesma estrutura de medo e suspense, mas adiciona um elemento que o terror ficcional não tem: a realidade. Essa é a primeira grande conexão. O fascínio pelo proibido e pelo desconhecido. Tanto o terror quanto o true crime nos permitem explorar os cantos mais sombrios da natureza humana sem que a gente precise de fato ir até lá. É como ser um detetive amador, tentando entender a mente de alguém que cometeu atos terríveis. Por que eles fizeram isso? O que leva uma pessoa a cruzar essa linha? Essas são perguntas que nos assombram, e o true crime nos dá a ilusão de que podemos encontrar as respostas. Para um fã de terror, que já está acostumado a lidar com vilões fictícios, como Michael Myers ou Freddy Krueger, os criminosos reais são como a versão definitiva do monstro. Eles não são sobrenaturais. Não têm poderes mágicos. Eles são pessoas, e isso é, talvez, o que há de mais assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. A ideia de que o mal não é uma entidade de outro mundo, mas algo que pode estar bem ao nosso lado, é um conceito central, tanto no terror psicológico quanto no true crime. Pense nos thrillers de terror mais eficazes. Muitas vezes, o medo não vem do susto repentino, mas da tensão crescente, da sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. O true crime funciona da mesma maneira. Quando ouvimos a história de um caso, acompanhamos a investigação passo a passo. Sentimos a frustração dos detetives, a angústia das vítimas e a tensão da caçada. É uma narrativa de suspense que se desenrola no mundo real. Nós nos envolvemos emocionalmente, torcendo para que a justiça seja feita, exatamente como torcemos para que a Final Girl, no filme de terror, consiga escapar do vilão. Outro ponto importante é a questão da psicologia. Fãs de terror muitas vezes adoram analisar os vilões. Qual é a motivação do Hannibal Lecter? O que formou a mente do Norman Bates? O true crime nos oferece a oportunidade de fazer essa mesma análise, mas com pessoas reais. Tentamos entender os padrões de comportamento, os traumas de infância, os gatilhos que levaram ao crime. É uma forma de tentar dar sentido ao caos, de colocar ordem em algo que parece completamente irracional. Ao entender o porquê, sentimos que podemos, de alguma forma, nos proteger. É aqui que entra um mecanismo de defesa muito interessante. Ao consumir histórias de true crime, muitas pessoas, especialmente mulheres, que infelizmente são a maioria das vítimas em muitos desses casos, sentem que estão aprendendo a se proteger. Elas prestam atenção aos sinais de perigo, às táticas usadas pelos predadores, aos erros que as vítimas cometeram. É como estudar para uma prova que você espera nunca ter que fazer. É uma forma de transformar o medo passivo em conhecimento ativo. Se eu souber como o mal opera, talvez eu consiga identificá-lo e evitá-lo. É uma sensação de controle em um mundo que, muitas vezes, parece fora de controle. Claro, existe uma linha tênue aqui. É fundamental lembrar que estamos falando de tragédias reais, de pessoas reais que sofreram. O fascínio pelo true crime nunca deve se transformar em glorificação do criminoso ou em desrespeito pelas vítimas. Os melhores documentários e podcasts de true crime são aqueles que focam na justiça, na memória das vítimas e no impacto que esses eventos tiveram em suas famílias e comunidades. Eles nos lembram da humanidade por trás das manchetes. Essa busca por justiça é outro elo poderoso com o gênero do terror. Nos filmes, queremos ver o monstro ser derrotado. Queremos que o bem prevaleça no final. No true crime,
essa necessidade de resolução é ainda mais forte, porque sabemos que a injustiça aconteceu de verdade. Acompanhamos a investigação com a esperança de que o quebra-cabeça seja montado, que o culpado seja encontrado e responsabilizado. Quando isso acontece, sentimos um alívio catártico, uma sensação de que mesmo diante do mal, a ordem pode ser restaurada. Vamos comparar a estrutura narrativa. Um bom filme de terror te apresenta um mundo normal, introduz uma ameaça, desenvolve o conflito e, geralmente, chega a um clímax onde o herói enfrenta o vilão. Uma boa história de true crime segue um roteiro parecido. A vida normal da vítima, o crime que perturba essa normalidade, a investigação que é o desenvolvimento do conflito e o julgamento ou a captura do criminoso, que funciona como o clímax. Nós, como público, somos levados por essa jornada, sentindo a tensão aumentar a cada passo. Além disso, o true crime nos força a confrontar nossa própria mortalidade e vulnerabilidade, um tema central no terror. Ao ouvir sobre um crime que aconteceu em uma cidade vizinha ou com alguém que tinha uma rotina parecida com a nossa, somos lembrados de que a tragédia pode sim acontecer com qualquer um. Isso é assustador, mas também nos torna mais conscientes, mais gratos pela nossa segurança e mais empáticos com o sofrimento alheio. É um choque de realidade que o terror ficcional apenas simula. É interessante notar como a estética do terror também influenciou a forma como o true crime é apresentado. Muitos documentários usam trilhas sonoras sombrias, reconstituições dramáticas com iluminação escura e uma narração com um tom grave e misterioso. Eles emprestam as ferramentas do cinema de terror para criar uma atmosfera de suspense e prender a nossa atenção. Eles sabem que o público que gosta de sentir aquele arrepio na espinha vai responder a esses estímulos. Então, o que tudo isso nos diz? Diz que o apelo do true crime para os fãs de terror é multifacetado. É a busca pela adrenalina em um contexto real, o desejo de entender a psicologia do mal, a necessidade de se sentir preparado e no controle, e a profunda satisfação de ver a justiça ser feita. É a prova de que os monstros mais assustadores não são aqueles que vivem debaixo da cama, mas aqueles que andam entre nós. Ao explorar essas histórias, estamos tentando decifrar o enigma da natureza humana. Por que existe o mal? Como podemos combatê-lo? Essas são as mesmas perguntas que as melhores histórias de terror nos fazem, mas o true crime as coloca em nosso colo, sem filtros e sem a segurança da ficção. Ele nos desafia a olhar para o abismo, mas também nos mostra a resiliência do espírito humano, a dedicação dos que buscam a verdade e a importância de nunca esquecer as vítimas. É um gênero complexo e, por vezes, pesado. É importante consumi-lo com consciência e respeito. Se você sentir que o conteúdo está afetando sua saúde mental, não hesite em fazer uma pausa. Converse com amigos, procure um profissional. Lembre-se de que, embora o fascínio seja compreensível, seu bem-estar vem sempre em primeiro lugar. No fim das contas, seja um fantasma em uma casa mal-assombrada ou um caso criminal não resolvido, o que buscamos é uma boa história. Uma história que nos prenda, que nos desafie e que, de alguma forma, nos ajude a entender um pouco melhor o mundo complexo e, por vezes, assustador em que vivemos. O true crime, para o fã de terror, é apenas o próximo capítulo, a evolução natural do medo, onde a ficção encontra a realidade. Obrigado por me acompanhar nessa análise. Se você também é fascinado por essa conexão entre terror e true crime, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual é o caso ou o documentário que mais te marcou? Vamos continuar essa conversa. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mergulhos no lado sombrio da cultura pop. Até a próxima!